Oi, você gosta de jogar com anjos, demônios, fadas, seres sobrenaturais? Está a fim de utilizar essas vantagens únicas na sua mesa de RPG? Pois então fica aqui, que depois do vinheta nós vamos falar exatamente sobre eles, os yokai, as criaturas sobrenaturais de 3DT Alpha. Eu já volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Você está com Francinete Coutinho para mais um vídeo de glossário de raças para 3DT Alpha. É isso mesmo, nós estamos estudando cada uma das vantagens únicas que você pode utilizar para criar os seus guerreiros em 3DT Alpha. Está interessado em aprender mais? Ótimo, pois hoje nós vamos falar de um grupo de personagens extremamente interessante, os yokai. Yokai, gente, é um nome genérico, né, que serve para designar um grupo de numerosas criaturas. Entre elas estão as fadas, os licântropos, os anjos, demônios, né? Então você vai ver que qualquer criatura, qualquer ser sobrenatural pode ser considerado um yokai. Devido à sua imensa variedade, eles são muito diferentes e também são imprevisíveis. A maioria é superior ou pensa ser superior aos humanos. Age sempre com arrogância por esse motivo, porque eles se acham muito especiais. Um yokai também costuma ter cultura e valores desiguais que conflitam com a maioria da moral e da ética humana, muitas vezes levando eles a uma animosidade natural. Os yokais são resistentes aos ataques dos humanos, mas também podem ser derrotados por monges ou exterminadores habilidosos. Alguns preferem simplificar as coisas e evitar totalmente os humanos e, é claro, com isso evitar problemas. Por isso eles vivem em áreas remotas, né? Mas existe também aqueles que gostam da convivência com os seres humanos, que optam em viver perto deles, né? E quando isso acontece, na sua grande maioria, eles são aceitos. Existe até histórias de amor entre humanos e yokais, que normalmente terminam em tristeza, devido aos muitos obstáculos que existem nesse tipo de relacionamento. Hoje eu vou trazer para vocês dois yokais, né, bem clássicos, que é o anjo e o demônio, tá? Vou falar um pouquinho a respeito das características do anjo, das características do demônio e como você pode utilizá-los em suas aventuras. Na maioria das vezes, né, nos cenários típicos de 3DT Alpha, que são cenários de aventura, quando os anjos e os demônios aparecem, eles costumam serem seres extraplanares, ou seja, seres vindos de outros planos materiais, tá? Mas também pode ser que você crie um cenário em 3DT Alpha onde eles sejam criaturas nativas. O que são criaturas nativas, Fran? Criaturas nascidas naquele mesmo plano, tá? Nada impede. Mas se você for seguir, né, o cenário de Tormenta, lá não existe de forma natural anjos e demônios. Eles serão com certeza seres extraplanares, né? Então vamos lá começar tá falando a respeito dos anjos. Os anjos também podem ser conhecidos como celestiais ou tenchi. Eles são criaturas que habitam os planos superiores, né? Eles são bem raros no plano material, que é o plano onde fica, né, os cenários mundos de 3DT Alpha. Mas eles costumam serem muito frequentes no que a gente chama de reino dos deuses, que seriam esses planos superiores. A aparência deles é igual a de uma criatura normal, mas eles costumam terem traços mais belos e imponentes. Quando ele fala, tá, gente, criatura normal, entenda humano. Então, embora pareça com humano, eles apresentam traços mais belos do que os dos humanos, mais imponentes, né, do que os dos humanos, e na maioria das vezes eles são benignos, tá? A maioria dos anjos são do bem, mas é claro que isso não é uma regra geral e que pode sim existirem, né, anjos perversos. Pode até, inclusive,
existirem anjos que não assumam a forma humanoide, tá? Eles podem ter formas zoomórficas, ou seja, formas de animais. Eles podem ter formas de ursos, de leões, de unicórnios e de tantos outros seres, né, celestiais. Os anjos que visitam o plano material, eles fazem jornadas voluntárias, eles podem fazer isso através de feitiços, portais mágicos ou habilidades naturais. É isso mesmo, alguns deles possuem a capacidade de se teleportar entre planos. Outros, né, podem vir sem ser de iniciativa própria. Como é que isso pode acontecer? Eles podem ser invocados ou até mesmo capturados por conjuradores poderosos ou, né, podem vir parar no nosso mundo por falhas, né, naturais, fenômenos naturais, né, sobrenaturais. Podem abrirem passagem, né, que tragam eles acidentalmente para o nosso mundo. Então é bem ampla, né, as explicações, as formas de você introduzir o seu personagem na história. Ele pode estar aqui por vários, né, por N motivos. Basta que você use a sua criatividade, né, você conta a sua história para o seu narrador e aí ele vai dizer se aceita ou não aquele background, tá? Vamos agora às características raciais, né, comuns à maioria dos anjos. A grande maioria dos anjos tem boa fama. Isso se deve ao fato do que eu acabei de falar, né, que a maioria deles são do bem. Então, na maioria das vezes, quando o anjo se apresenta, as pessoas automaticamente, né, reconhecem ele como um ser benevolente, como um ser sagrado. Mesmo, viu, pessoal, se isso não for o caso. Mesmo que ele não seja uma boa pessoa, a boa fama vai fazer com que todos que estão ao redor dele pensem que ele é do bem. Então, eles são ótimos, né, para mentir, para enganar, porque eles já vêm com essa boa fama embutida. Outra coisa que eles costumam ter, sentidos especiais. A maioria dos anjos tem infravisão, visão aguçada, podem ver o invisível, entre outras habilidades. Eles também possuem invulnerabilidade elétrica e sônica, ou seja, não adianta atacar eles com eletricidade e nem com som, porque o dano causado por esse tipo de ataque vai ser quase que inexistente. A maioria deles possui aptidão de voo, eles podem inclusive ter asas ou não, isso não faz diferença, tá? Mesmo que eles não tenham asa, eles poderão adquirir a capacidade de voo por apenas um ponto, porque eles já nascem com aptidão para voo, assim como aptidão para magia branca. Então, o normal de um anjo é a magia branca. Quando ele opta pela magia branca, ele compra a vantagem por apenas um ponto. Normalmente é 2, ele só gasta um ponto. Se ele optar por magia negra, né, magia não natural para um anjo, aí ele não ganha esse bônus, ele terá que comprar pelo valor normal, como qualquer outro personagem. Ele pode usar magia negra? Pode, não há nenhuma restrição. Mas ele não ganha bonificação, porque ele está indo contra a sua natureza benéfica. Ele também pode possuir como desvantagem, né? Peraí, gente, antes de falar na desvantagem, eu esqueci de uma outra vantagem que eu já tinha inclusive falado, mas eu tenho que reforçar, que é a teleportação planar. Alguns anjos podem, né, usar magia livremente para viajar de um mundo para o outro, tá? Isso aí é uma coisa rara, não é todas as raças que possuem essa habilidade, o anjo possui. E as desvantagens clássicas, né? As fraquezas clássicas dessa raça. A primeira é maldição. Todo anjo, quando ele é destruído, né? Fora do seu plano de origem, ele é banido de volta. E aí ele não pode retornar durante algum tempo. Ou seja, se você está jogando com um personagem anjo, que não é natural do plano onde você está, e ele é derrotado no combate, né? Ele tem os seus PVs zerados, ele é mandado de volta, ele é banido de volta para o plano de origem dele. E lá ele vai permanecer por uma média de 30
dias até 1000 anos, tá? Quem que vai decidir o período? O narrador determina. Ah, ele volta com 30 dias, ele só vai voltar daqui a 1000 anos. É bom, inclusive, pessoal, para não ter confusão futura, né, que seja determinado isso já no background dele. O narrador e o jogador sentem e já determinem de quanto tempo ele volta, né, uma vez que ele tenha sido banido. Agora, se ele for destruído no próprio plano dele, de origem, ele vai desaparecer para sempre e ele não pode ser ressuscitado, tá, gente? Magia de ressuscite não funciona com anjo. A única magia que pode trazer um anjo de volta à vida é a magia de desejo. E eles também são vulneráveis a fogo, é isso mesmo. Se você quer derrotar um anjo mais fácil, magia de fogo, armas, né? Tochas, né, lanças incandescentes, taca fogo nele, né, porque eles são vulneráveis ao fogo devido à questão lá das chamas do inferno, né? Então, se você quer jogar com um anjo, você pode jogar com um anjo tradicional, um anjo do bem, um anjo que vem por uma missão, ou que ele é invocado para fazer algo de bom, né? Um anjo tradicional normal, ele sempre vai olhar para os humanos com uma certa arrogância, uma certa superioridade, mas ele também vai sentir uma certa necessidade de proteger o ser humano, uma certa necessidade de auxiliar. Ou você pode ir na contramão da história e jogar com um anjo, né, do mal, um anjo que já esteja corrompido, e ele poderá sim se aproveitar da posição dele de anjo para enganar, para mentir, inclusive fazer o mal aos humanos, uma vez que ele já não se importa mais, porque ele já é corrompido, né? Ah, Fran, mas o anjo corrompido não é automaticamente um demônio? Não necessariamente aqui, viu, gente? Não necessariamente aqui. É bem verdade que anjos costumam serem servos de deuses benéficos, enquanto demônios costumam serem servos de deuses maléficos, mas nada impede um deus maléfico de ter anjos maus ao seu serviço, tá? Lembre que isso aqui não é aquela visão cristã de anjos e demônios, tá? Isso aqui é um mundo de fantasia onde o anjo, o demônio, ele pode ter a história que você quiser, ele pode ter a moral que você quiser e ele pode encarar a humanidade da forma que você quiser, servindo aos deuses que você quiser, tá? E já que a gente entrou nesse método da questão, né, se todo anjo caído é ou não um demônio, vamos falar sobre a segunda vantagem única de hoje, a vantagem de demônio. Como eu falei, para ser anjo, você paga 2 pontos. Para ser demônio, paga apenas 1. É mais barato ser demônio, né? Estranho, por quê? Bom, provavelmente porque o demônio ele não tem tantos privilégios como tem o anjo, como nós vamos ver aqui. Os demônios também podem ser chamados, né, em 3DT Alpha, de seres abissais, infernais ou simplesmente, né, Oni, né, o termo japonês Oni. Um demônio é qualquer criatura nativa de um plano ou de uma dimensão de natureza maligna. Geralmente pode ser o abismo, os 9 infernos, o Hades, o submundo, o mundo sombrio, né, entre vários outros lugares deprimentes. Estes seres normalmente são extraplanares, eles vêm de outros planos, assim como os anjos, visitam a Terra com inúmeros, né, objetivos, né? Esses objetivos podem ser desde a coleta de almas, né, que eles usam como alimento, como fonte de energia ou como moeda, até caça a tesouros, perseguição a fugitivo ou mesmo coisas simples e triviais como fazer turismo. O abismo tá um saco, vou passear lá pela terra, vou ver como é que tá o mundo dos humanos. Sim, eles podem fazer isso. E eles podem também, é claro, né, gente, eles podem serem invocados, assim como os anjos também podem ser invocados por magos, né, por conjuradores extremamente poderosos. Eles podem, inclusive, servir, né, a lordes poderosos, a um deus monstro, a um ser maligno, né, algum patrono, e normalmente, né, independente dos objetivos próprios, eles podem servir a aventureiros, né.
Inclusive, gente, alguns demônios nem mesmo são malignos. Embora eles vivam em mundos malignos, em planos malignos, eles não são necessariamente, obrigatoriamente malignos. Você pode sim criar um demônio que por algum motivo ele não concorda com o jeito de ser do plano onde ele vive, ou ele foi criado fora de lá, né? Ou ele já fugiu de lá porque ele não concordava, né? Então dá sim para jogar com um demônio como herói, como aventureiro, né? Um anti-herói, na maioria das vezes eles são anti-heróis, eles atuam como anti-heróis, né? São meio fechadão, trancadão, aquele jeitão ranzinza, mas que são capazes de fazer muito pelo grupo, fazer muito para ajudar aqueles de quem eles gostam, tá? E as habilidades naturais deles? Eles também possuem sentidos especiais, infravisão, faro aguçado, ver o invisível, né? Eles também possuem invulnerabilidade a fogo, é isso mesmo. Enquanto o fogo é a fraqueza dos anjos, os demônios não estão nem aí pro fogo. Fogo para eles é como uma ventania num dia quente, né? Eles são totalmente imunes a dano por fogo. Eles também conseguem comprar voo por um ponto, né? Por sem aptidão para voo. Inclusive podem ter asas ou não, tá? Não é obrigatório ele ter asa, ele pode voar mesmo sem as possuir. Ele também possui aptidão, só que dessa vez, né, gente, para magia negra. Então, se ele optar em fazer magia negra, ele compra a vantagem por apenas um ponto. Se ele quiser ir na contramão, utilizar magia branca, ele terá que pagar os 2 pontos. Ele também consegue se teleportar entre planos, né? Teleportação planar. E ele faz isso sem, por um custo normal em pontos de magia, né? Apenas, né, como se fosse a teleportação comum. Ao contrário dos anjos, eles possuem má fama, são sempre reconhecidos como perigosos, como malignos, ninguém gosta deles, ninguém quer dar, né, assim, uma chance para descobrir quem eles são na verdade. E quanto à questão das fraquezas, eles possuem vulnerabilidade a ataque elétrico e sônico. É isso aí, se você quer ferir um demônio, ataca ele com som, ataca ele com eletricidade, que eles são vulneráveis à pureza da luz e do ar, do vento, né? Quanto à questão da maldição, é um pouco parecida com a dos anjos. Como eles também são seres extraplanares, se eles forem destruídos fora do seu plano de origem, né, eles são banidos de volta para o plano de origem e aí eles podem ficar lá também entre 30 a 100 anos, 30 dias a 100 anos. Quem decide? Novamente, o narrador. Então, mais uma vez, repetindo, conversa, senta lá, determina logo com o teu narrador quanto tempo, né, ele vai ficar longe toda a vida que ele for banido. Um demônio destruído no seu próprio plano de origem desaparece para sempre. Também não pode ser ressuscitado, exceto por uma magia de desejo. É isso aí, gente. Então, essas são as 2 criaturas yokai, as 2 criaturas extraplanares que eu trouxe para vocês hoje. Espero que você tente utilizar nas suas mesas, porque com certeza são personagens que mudam o estilo do jogo, que torna a mesa mais versátil, mais adaptável, né? Dá inclusive para jogar com um anjo e um demônio, fazendo com que, por algum motivo, os 2 estejam ali naquele grupo, obrigados a ficarem naquele grupo, mas eles não se gostam, não confiam um no outro. Tem sempre aquela, né? Aquele rançozinho natural, né, por serem espécies opostas, espécies inimigas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No próximo vídeo nós vamos falar sobre fadas e licântropos. Vai ser um vídeo muito legal. Vai ser espetacular. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Obrigada pelo carinho, por ter ficado aqui comigo até o final. Não deixa de comentar, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!